Olá, turma, vamos lá? Agora a gente vai ver, vamos aqui, você vai nesse tópico, preço e produção dos mercados, certo? E vamos lá. Na aula passada, no vídeo passado, a gente viu caracterização de mercados, monopólio, oligopólio, concorrência perfeita. Então, a gente vai ver, entender como é o comportamento de fato desses mercados. Comportamento de preço, que eu coloquei aqui em receita, e a produção tem a relação com a demanda desses mercados. Ok? Vamos tentar entender aqui. A gente entendeu como é que esse característica, esses mercados, a gente vai ver como é receita e demanda desses mercados. Sobre concorrência perfeita, a gente vê aqui o gráfico, certo? Vamos ler para depois voltar para esse gráfico aqui. Dada a hipótese da atomicidade, uma firma isolada não consegue alterar o preço de mercado. Sua saída, por exemplo, traria uma alteração apenas infinitesimal na curva de oferta de mercado, não afetando seu preço. Como P0 é o preço de venda para a firma, então a curva de demanda é dada para a firma, ou seja, é horizontal. A firma só pode vender a esse preço, pois, se quiser vender a um preço mais alto, não venderá nada. Como os produtos são homogêneos, os consumidores comprarão mais barato das outras empresas. Não venderá a um preço mais baixo, porque fere o princípio da racionalidade. Se o preço PO, P0, vende quanto quer, por quem vender mais barato? Vamos entender aqui em cima. Numa concorrência perfeita, as empresas vão vender, começar a vender, as pessoas começam a comprar. Chega um momento, esse P0 aqui, que é o preço, em que está em concorrência perfeita. Tudo que as empresas na concorrência perfeita ofertam, as pessoas compram. Ok? Então, se uma outra empresa quiser aumentar, ela não vai vender, porque eu tenho outras empresas, várias outras empresas que vendem o mesmo produto e não vai vender. Eu vou comprar outro. Então, por isso que a quantidade fica nesse equilíbrio, numa concorrência perfeita, sempre. E um preço sempre. Ó, aqui, quantidade tal, um preço sempre. Então, é isso. A gente vê a demanda desse jeito, sempre aqui, fixa, quantidade. A oferta também é a mesma da demanda, são iguais. E o preço não se altera. Então, assim o preço, a firma vende quanto puder, dependendo do seu tamanho, sua estrutura de custos. Dessa forma, a curva de demanda do mercado, com a qual se defrontam todos as firmas, é negativamente inclinada, mas a curva de procura para a firma individual é horizontal. Corresponde a dizer que a procura é infinitamente elástica. Se ocorrer variação de preço, como eu falei, de mercado, a firma deve ajustar a quantidade, pois não consegue fixar preços. A firma é uma tomadora de preços. Como vimos no capítulo 3, significa que a curva de demanda para a firma em concorrência perfeita é infinitamente elástica, ou perfeitamente elástica. Pois bem, só repetindo aqui, numa concorrência perfeita, o preço fica sempre a mesma coisa.
a demanda fica sempre a mesma coisa para todas as empresas e a oferta fica a mesma coisa para todas as empresas. Não é iguais, certo? Cada uma tem a mesma, mas elas ficam sempre com uma quantidade X, dependendo do tamanho, dependendo dos custos dela, mas elas sempre ficam lá. Ela não aumenta, que é o mesmo preço e tudo. E vendo esse preço, a gente sabe que numa empresa a receita é o preço unitário de venda e a quantidade vendida. A receita média é a receita por unidade de produto vendida, ou receita unitária. A receita média, receita total por quantidade, certo? Como a quantidade não muda, né? Então a receita média é igual ao preço unitário de venda. Por outro lado, como o preço é a própria demanda de firma individual, a receita média é a própria curva de demanda da firma individual. Ou seja, a receita média mostra o que o consumidor compra a dados preços, portanto, reflete a própria demanda. Uma concorrência perfeita não existe. A receita média sempre vai ser o produto, o preço unitário. Sempre, 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 sempre. Beleza? Vamos descer aqui para o sobre monopólio. Como é a produção do monopólio? Como é uma empresa, uma empresa que detém o mercado, então a demanda total do mercado é a demanda para a empresa. Se houve 100 demanda, vai ser para essa empresa, porque ela detém monopólio. Assim, se o monopolista quiser vender mais, o preço cairá, se produzir menos, o preço subirá. Nesse sentido, o monopolista tem um controle de preço de mercado que depende de quanto ele resolve produzir. Mas, professor, já que ele detém o mercado, se ele pode ditar o preço, ele vai descer o preço por quê? Porque ele conhece o comportamento do consumidor. Ele detém e ele sabe, em economia de escala, quando você vende mais, você acaba ganhando mais, na sua maioria. Então, eu preciso vender uma quantidade maior. Como eu sei que eu sou monopólio e o que eu vender as pessoas vão comprar, então vou diminuir o preço por pouquinho, pronto, tá certo que eu vou vender. Entendeu? Por isso que essa curva aqui, ó, vou diminuindo o preço e minha quantidade vai aumentando. A gente já se deparou, quando a gente tem empresa, já trabalhou em empresa, quando a gente começa a aumentar a quantidade, a gente tem a liberdade de diminuir um pouquinho, porque aumentou o nosso ganho, né, em escala e não precisa ter um preço maior para cobrir custos. E também no monopólio, como é o preço, que é a receita. Em concorrência perfeita, a gente viu que a receita média marginal é igual ao preço. Em monopólio, a receita marginal é diferente da receita média. Lembra a receita marginal? Quanto eu preciso, quanto eu vou ganhar se eu vender um produto a mais? Receita marginal. Na concorrência perfeita, como a demanda é igual o tempo todo, se eu vender um a mais, eu vou vender pelo preço ainda anterior, preço médio. Na receita, no monopólio, é diferente. Vamos ler aqui.
Isso porque a quantidade adicional é vendida a um preço mais baixo que as quantidades anteriores. Então, a empresa que é monopólio precisa vender, quer vender mais produtos, então ela baixa o preço. No exemplo desse gráfico, ela estava vendendo a 1.350, vendendo 10. Ela baixa um pouco e está vendendo a 11. Quando a quantidade vendida aumenta de 10 para 11, a receita média é igual ao preço, isto é, quantidade é igual a 11. Receita média é igual a receita total, que é 1.275, vezes 11, que é a quantidade que foi vendida, dividido pela quantidade. Então, eu tenho uma receita média do próprio preço. Agora, a receita marginal fica a variação da receita total. Esse valor aqui, 1.275 vezes 11 é 14.025. E a outra receita, 1.350 vezes 10, 13.500. Então, a variação é igual a 525. Bom, você pode observar, a receita média é maior que a receita marginal. Portanto, enquanto aqui, na concorrência perfeita, é tudo igual, na receita marginal ou no monopólio, a receita média fica maior que a marginal. Lembra o que eu falei quando no comecinho? Se ela detém o preço, por que ela vai diminuir? Porque ela sabe aqui que ela diminuindo um pouco o preço, ela consegue essa diminuição do pouco preço, a diferença é o marginal, certo? Ela consegue ter uma receita média maior do que essa diferençazinha, entendeu? Para terminar, sobre o oligopólio. Parecido com o monopólio, porém a diferença é que no oligopólio a oferta do produto/serviço é feita por um pequeno grupo de empresas. Nesse mercado, as empresas são tão coligadas que quando um abaixa o preço ou aumenta, as outras seguem no movimento de onda, assim havendo sempre um equilíbrio entre elas. Em resumo, no oligopólio, o mercado dominado por um grupo reduzido de empresas, sendo que estas em conjunto podem alterar as condições normais sobre a lei de oferta e demanda, alterando preço e volume de produção. Resumindo, é igual a um monopólio que a gente viu anteriormente, só que são poucas empresas. Se uma altera, a outra vai se ajustando, então fica basicamente igual ao monopólio. Monopólio só que com algumas empresas. Tá bom? Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso último vídeo. Espero que tenha sido claro. Se não, coloque suas dúvidas, mande seu comentário, mande o WhatsApp. E se eu errei alguma definição também, você me avise. Acredito que não, mas me avise e eu corrijo. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.